mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: 24 horas por dia, divisa, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Pensamento: Jesus te avisou. Livro de Marcos, capítulo 13, do versículo 32 ao 37. O título diz assim: o sermão profético continua, a vigilância. E a palavra de Deus nos alerta assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra, deixando a sua casa, e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, ao meio-dia, ao cantar do galo, ou pela manhã, para que vindo de improviso, e não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo, digo-a a todos, vigiai. Ao ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho eterno que não muda, eu enxergo uma passagem bíblica, eu ouço com o meu ouvido e falo com a minha boca aquilo que tão somente o meu cérebro está entendendo, aquilo que tão somente tem chegado ao meu coração, entendendo muito bem a Bíblia Sagrada. Nós devemos a cada dia analisar as Escrituras, nós devemos a cada dia ver qual será o princípio de todos os acontecimentos, do início, do meio e do fim. O fim é muito se catalogado e falado, o fim de todo ser humano, que é o cemitério. Mas depois do cemitério, para onde essas almas vão? Mas depois do cemitério, aonde essas almas hão de habitar? Segundo o conhecimento meu Deus do céu, segundo o conhecimento circular, os homens dizem que as almas estão penadas. Os homens dizem que as almas andam por aí. Segundo os homens que mexem com feitiçaria, eles dizem que as almas estão pedindo vela. Outros até dizem que as almas estão querendo conversar. Mas uma coisa eu tenho para te dizer aqui hoje: depois da morte, Hebreus 9:27, cega-se o juízo. Não acredite na conversa da mídia circular, não acredite na conversa do cotidiano, não acredite no feiticeiro, no catingonzeiro, naquele que mexe com feitiçaria. Acredite na palavra de Deus, porque após o homem morrer, se for salvo, vai ao paraíso, se for perdido, vai direto ao inferno. Mas irmão, que vozes são essas que eu estou ouvindo? Eu vou te falar, sem ter medo de errar, eu vou te falar. Essas vozes que você está ouvindo, é vozes vindo do inferno. São demônios do inferno, comandados por Satanás, querendo enganar uma terça parte ou a parte toda dos seres humanos que vivem aqui sobre a face da terra. Mas irmão, como é que eu faço para mim não ouvir mais? É simples, é fácil e não é difícil entender. Você tem que ler a palavra de Deus, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que acreditar nas Escrituras. E todos esses tipos de vozes atribuladoras, vozes aterrorizantes, vozes que não vêm para contribuir, vai cair por terra. Aí você só vai ouvir um tipo de voz, que é a voz do Espírito Santo de Deus, te consolando, te orientando, te ensinando e te mostrando o caminho da verdade. E aí sim, você vai sentir paz. Mas vamos lá para a revelação, porque o tema não é vozes. Eu poderia até pregar com o tema vozes no mundo, mas no ano de 2003 eu já preguei e poderia repregar aqui de novo. Mas vamos à mensagem de hoje, que é 20
24 horas por dia. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Jesus tem avisado, Jesus tem alertado, Jesus tem vos dito para se salvar, para aceitar Ele quando é tempo, porque o relógio da vida não para. Se no relógio da vida 24 horas é manhã e noite, uma coisa eu tenho para vos dizer: pela manhã você ouviu a evangelização, pela tarde alguém falou de Deus para você, à noite você ouviu a mensagem e de madrugada você orou, ou você ouviu alguém falar de Jesus, ou então você sonhou para se arrepender, para entrar no caminho de Cristo, para poder ter a alma salva, para poder morar no reino dos céus. 24 horas por dia tu tem ouvido de Jesus. 24 horas por dia os pregadores têm anunciado, têm proclamado, têm bendito o nome do Senhor. Mas nós estamos vivendo uns tempos aonde tudo já mostra que a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. E na hora que isso acontecer, como é que está a tua mente? Como é que está teu coração? Como é que está teu corpo? Como é que está as tuas mãos? Como é que estão os teus pés? O que você está lendo? O que você está cantando? O que você está querendo ser? Como é que está a tua vida com Deus? O versículo 32 já começa a abertura dizendo aqui: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, e nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe o dia e a hora que o arrebatamento da igreja há de acontecer. E outro detalhe: e se você morrer hoje, você estaria empacotando a tua alma para quem? No livro de Lucas diz assim: o que tu tem preparado e para quem será? Quando a Bíblia diz para quem será, são duas pessoas distintas que está se desenrolando quando diz para quem será. Para Deus ou para Satanás? Se for hoje, se você empacotar hoje, se você bater as botas, se você morrer, para quem será a tua alma? Quando a Bíblia diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. O poder está na mão do Pai. O entregou ao Filho. E o Espírito Santo aqui hoje está querendo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Daquele dia e hora ninguém sabe. E não sabe mesmo não. Por isso tem que estar preparado. Porque nós ouvimos a notícia cotidiana que diz: morreu de acidente de moto, morreu de acidente de carro, morreu de acidente de ônibus, morreu com o fenômeno da natureza, terremoto, maremoto, enchente, furacão, trovão, tsunami e etc. É muita coisa para poder falar aqui do fenômeno da natureza. Morreu assustado, acordou de manhã, olhou no espelho e tomou um susto, morreu. Se assustou com a própria semblante. A morte tem uma desculpa. Mas para o santo salvo, a morte não tem desculpa. Porque o santo salvo em Cristo Jesus não morre. Parte dessa vida para outra. Parte para melhor. Mas o ímpio, o desviado, o perdido, não parte dessa vida para melhor. Parte desta vida para pior. Porque a Bíblia diz que vai direto para o inferno. Salmo 9, capítulo 17. Eu sei que os irmãos teólogos, estudiosos, os irmãos letrados, ficam até chateados quando a gente fala assim:
Salmo capítulo 9, versículo 17. Eu sei que a ordem dos valores da palavra não é desse jeito, que não se entende o livro de Salmo como capítulo e versículo, porque salmos são cânticos. Eu vou falar desse jeito para que os simples possam entender o meu linguajar. Não estou analfabetizando ninguém, é só uma simplicidade de palavras. Glórias a Deus. Salmos capítulo 9, versículo 17, que diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. No versículo 32 diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Quando a palavra diz desse jeito, é que eu e você temos que estar preparado. Eu e você temos que ter a certeza e a convicção de salvação. Porque senão, se morrer sem salvação, vai direto para o inferno. Se morrer sem salvação, vai direto ao inferno. Mas, irmão, o inferno é morada de quem? De Satanás e os demônios. Céu, morada angelical. Terra, morada humana. Inferno, morada de Satanás e os demônios. E dos ímpios,